Meus amados, a paz do Senhor, bom dia a todos os irmãos. A partir de hoje, nós vamos estar dando início a uma exposição do livro de... Então, os irmãos que quiserem acompanhar a exposição deste livro, nós estaremos aqui todos os dias, o restante dos dias dessa semana e mais a outra semana, expondo o livro de Ruth. Uma história bela, uma história maravilhosa, um dos grandes poemas das Escrituras e que nos traz também tão grandes lições para as nossas vidas. Eu gosto do capítulo 1 de Ruth, do versículo 1 ao versículo 5, para nós começarmos aqui a nossa reflexão neste livro. Diz as Escrituras: nos dias em que os juízes julgavam, houve fome na terra, e um homem de Belém de Judá saiu a habitar no país de Moabe, ele, sua mulher e seus 2 filhos. Chamava-se este homem Elimeleque e sua mulher Noemi. Os filhos se chamavam Malom e Quilion, efrateus de Belém de Judá. Foram a Moabe e ficaram ali. Morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ficou ela com os seus 2 filhos, os quais se casaram com mulheres moabitas. O nome de uma era Orfa e o nome da outra Ruth. Quando já fazia quase 10 anos que moravam ali, morreram também os 2, Malom e Quilion, ficando assim a mulher desamparada de seus 2 filhos. Esses primeiros 5 versículos que nós lemos do livro de Ruth descreve uma história de uma tragédia familiar, de situações que se abateram sobre uma família e pode ser aqui descrita como as piores coisas que pode acontecer na vida de uma família. Esta família é alcançada pela calamidade, pelas calamidades, melhor dizendo, e por uma tragédia terrível. É assim que esses primeiros 5 versículos nos descrevem desta família. Que houve uma fome na terra de Judá, uma família que morava em Belém de Judá, de tomar uma decisão diante da crise. A crise, ela exige diante de nós algumas decisões a serem tomadas. Algumas delas são decisões de enfrentamento, outras decisões de fuga. Aqui nós temos uma família decidindo não pelo enfrentamento da crise, mas decidindo pela fuga da crise. E quando nós temos a primeira frase do versículo 1, nós vamos entender que aquela crise não era apenas uma situação de uma crise natural. As circunstâncias presentes não estavam ali se manifestando apenas como uma situação de escassez natural. O texto começa dizendo: nos dias em que os juízes julgavam. Então, de forma que a fome não era simplesmente algo de uma situação tantas vezes repetidas por Israel, de rebeldia e de Deus. Então, a primeira coisa que nós destacamos aqui nesse texto que lemos é que aquela crise financeira, aquela crise que se coloca ali diante deles, uma crise econômica, ela tem como originador da crise, como a causa da crise, uma crise espiritual vivida pelo povo de Israel. A fome, a escassez, a situação triste, angustiante que vivia todo o povo de Judá era resultado de seus pecados. O texto diz: nos dias em que os juízes julgavam.
E a história de Israel no tempo dos juízes era uma história de uma oscilação constante do povo, entre momentos em que eles se voltavam para Deus, muitas vezes se voltavam de forma superficial, apenas porque precisavam do livramento, precisavam da salvação do Senhor. E Deus, em sua misericórdia, todas as vezes que o povo, em sua angústia, clamou o Senhor respondeu e livrou o seu povo. E essa história de Ruth, ela aparece dentro desse contexto da história dos juízes. E quando a gente pega a história de Ruth e coloca ela dentro do contexto da história dos juízes, e quando nós vemos aqui falar de fome, a gente entende que eles estavam vivendo um daqueles períodos em que eles estavam debaixo do julgamento divino por conta de seus pecados. Então, essa crise aqui, essa crise econômica, ela é uma crise econômica que tem como causa uma crise espiritual. A aflição, a luta, as dificuldades vividas por todo o povo de Judá, e não só pelo povo, mas especialmente por essa família aqui, em que a sua história está aqui narrada nesses versículos, né, é consequência exatamente desse momento de desobediência, desse momento de rebeldia contra o Senhor, contra Deus. Então, a família está aqui nessa situação, dentro desse contexto, eles estão sob disciplina, sob correção do Senhor. Eles estão debaixo de uma ação divina, de uma ação corretiva de Deus. Deus agia desta forma, permitindo que as nações que estavam em torno de Israel invadissem Israel e os tornassem muitas vezes um povo privado, até mesmo que era básico para viver, porque eles destruíam toda a plantação, eles arrasavam com todo o país, deixando Israel nesse estado terrível, e tudo isso em uma ação corretiva de Deus, em uma ação da parte do Senhor. Então, a primeira coisa que a gente tem que entender, que essa crise terrível que essa família vive, que vai se avolumando, crescendo a cada dia, à medida que ele procura a fuga e não o enfrentamento da crise, porque se o povo está debaixo da correção e da disciplina do Senhor, a atitude mais coerente de se fazer é se submeter à disciplina de Deus. Se submeter à disciplina do Senhor do que fugir da sua presença, do que se distanciar do seu plano, do que correr, muitas vezes procurar algum conforto fora da presença de Deus. Então eles estão vivendo nesse tempo e eles procuram fugir, em vez de se submeter àquela situação e procurar de todas as formas sobreviver, no lugar onde Deus os havia plantado. Eles procuram a fuga como solução para o problema. Eles moravam em Belém, e a palavra Belém significa casa do pão, que naquele momento era uma contradição. Belém era uma negação de toda afirmação que o seu nome declarava. Casa do pão, não tinha alimento, e o povo estava passando por uma fome terrível. Mesmo diante daquela situação de crise, mesmo diante daquela situação adversa, a gente percebe no desenrolar da história que era muito mais sensato suportar toda aquela situação de crise e esperar no Senhor, e não procurar a fuga como escape para aquele problema tão adverso em que eles viviam. As Escrituras diz que Elimeleque saiu de Belém de Judá e foi habitar no país de Moabe, ele, sua mulher e seus 2 filhos. Elimeleque, racionalizando diante da crise, deixa sua terra, deixa seu lugar, onde Deus havia dado ao povo de Israel como herança, como terra que mana leite e mel, porque agora a terra que mana leite e mel, dando aquilo que o seu próprio nome dizia, que era o sustento necessário para o povo. Então eles saem da terra dada por Deus, da herança dada por Deus, e vai
para o território inimigo, porque os moabitas eram inimigos de Israel. E ele vai para o território inimigo procurando fugir da fome, né? Procurando fugir da fome. E a palavra diz que eles foram a Moabe e ficaram ali, né? Eles ficaram ali. Então, o que nós percebemos é que, além de fugir da crise, eles se acomodam naquele lugar, eles se fixam ali, eles se adaptam àquela nova realidade, àquela convivência naquele lugar, né? O tempo passa e eles acabam permanecendo naquele lugar. Não era apenas uma fuga. Na verdade, eles se adaptando bem àquele lugar, àquele país. Então, o que nós vamos ver logo imediatamente, depois dessa mudança, depois dessa decisão, ali, é que eles estão fugindo da fome, fugindo da crise da fome, e agora se apegam com algo muito pior do que a fome, que é a enfermidade e a morte. As Escrituras dizem aqui no versículo 3 que morreu Elimeleque. Se ele morreu é porque ele enfermou, ele ficou doente, né? Então, fugindo do lugar onde Deus estava corrigindo o seu povo, agindo de forma a tentar trazer o povo de volta para si, eles fogem disso e eles estão agora no país de Moabe e de repente eles são surpreendidos pela doença e pela morte. Morreu Elimeleque, marido de Noemi, e a palavra vai dizer de novo, e ficou ela com seus 2 filhos. Mesmo diante da perda do seu marido, mesmo diante daquela situação trágica, a palavra ela permanece, ela continua, né, naquele lugar. Há uma insistência em permanecer ali. Diante da morte do seu marido, ela ainda permanece na terra de Moabe. E a palavra diz que ficou com ela os seus 2 filhos. Esses 2 filhos, eles se casam na terra de Moabe. Eles se casam com mulheres moabitas. E parecia que a vida ia tomar um rumo de normalidade. Parecia que as coisas iam começar a estarem mais fáceis, já que agora eles estão constituindo família numa terra estranha, numa situação que para eles parecia uma situação que estava se estabilizando. Mas as Escrituras nos mostram que aquela tragédia vai se tornando cada vez pior, aquela experiência de dor só vai aumentando no coração desta mulher que começou fugindo da fome, se deparou agora com seu esposo, a viuvez, e a palavra diz, né, que quando já fazia quase 10 anos que eles estavam morando ali, morreram também os 2, Malom e Quelion, e ficou assim a mulher desamparada de seus 2 filhos e de seu marido. A tragédia atinge o seu ponto máximo de perdas. As primeiras perdas foram materiais, foram perdas voltadas para a questão material. Agora ela tem perdas humanas, perde as pessoas mais importantes da sua vida, seu marido, filhos. Agora ela é uma mulher viúva e também desfilhada, sem filhos. Se depara com uma tragédia terrível, uma família diante de uma experiência terrível. A mulher está nessa situação de viuvez e sem filhos, que era aquilo que dava um certo amparo para a mulher viúva, já que não existia previdência social naqueles dias. Então quem se carregava de amparar as viúvas era a família, especialmente os filhos, eram encarregados desta função de amparar aquela que ficava viúva. E agora Noemi está nesse estado de viuvez sem filhos, né? Vivendo nessa situação, e tudo começa nessa atitude, nessa decisão de fugir da fome, e aí se depara com uma situação muito pior.
Então, quando a gente chega aqui, a gente percebe que o melhor para esta família era ter enfrentado aquela crise na sua terra, entre os seus. Porque a narração que se segue aqui vai nos mostrar isso. Porque a disciplina de Deus não dura para sempre. A correção do Senhor, ela atinge o seu objetivo. E quando ela atinge o seu objetivo, ela tende a ser removida de sobre o povo do Senhor. Aquilo não duraria para sempre, aquela situação não perduraria para sempre. E eles precipitadamente, de uma forma precipitada, deixa Belém, a casa do pão, e vai para a terra de Moabe, em busca de fugir da fome, e se deparam com esta situação dolorosa e terrível. Porque o que vai se seguir aqui é que as coisas começam a mudar naquela terra em que eles haviam abandonado, que eles haviam desprezado, E todo o projeto deles, todo esse projeto aqui que eles fizeram de tentar sobreviver, só trouxe perdas, terríveis perdas, para a vida desta família que agora se encontra nesta situação. 3 mulheres viúvas, uma desamparada do marido e dos filhos, e 2 desamparadas de seus maridos. É assim que começa a história de Ruth. É assim que se desenrola essa história. Esses primeiros 5 versículos é a narração da tragédia familiar, das perdas de uma família que escolhe fugir e se depara com a morte. De uma família que, em meio à disciplina de Deus aplicada sobre o seu povo, escolheu o caminho da fuga. Quando o mais sensato seria se submeter àquele momento e aceitar a correção do Senhor e procurar o caminho do arrependimento e da mudança, para que Deus pudesse também mudar com relação ao povo e transformar aquela situação, mudar aquela circunstância tão adversa que se abatia sobre o povo. O tempo dos juízes era esse tempo instável, onde o povo vivia neste gráfico oscilante, às vezes em cima, às vezes embaixo. O nível da espiritualidade era esse nível instável, onde não havia perseverança, estabilidade espiritual. Então, em meio a tudo isso acontece a história, e nós só estamos começando, e começamos por este relato triste dessa tragédia, mas nós vamos ver como é que Deus trabalha para transformar uma tragédia em triunfo, como é que Deus trabalha para mudar uma história trágica em uma história tão bela, em uma história tão linda, em uma história de vitórias tão grandiosas e de experiências, de alegrias tão impensadas e tão não mais sonhadas, por essas mulheres que viveram essa situação trágica, essa dor terrível de experimentar a fome, Essa é uma crise terrível, a crise da escassez, a crise da privação, Quantos não estão nesse nosso tempo também vivendo essa crise das privações, das dificuldades, Essa família com tudo isso, com essas situações trágicas, e nós vemos aqui como é que Deus trabalha, não abandonando, não desamparando, e aqui se cumpre a palavra que o próprio Deus afirma, afirma sobre si mesmo. Ele é o marido das viúvas e os pais dos órfãos. Este é o Deus que demonstra esse cuidado tão especial e tão grandioso, Então nós temos aqui essa primeira parte, e vamos ficar aqui nessa primeira parte, certo? Nessa narração desse caminho difícil e trágico vivido por esta família, e como é que Deus trabalha para mudar esta história, como é que Deus vai agir para transformar a história desta família, para alterar o rumo desta família em toda a sua história. Que Deus abençoe os irmãos. Amanhã nós vamos continuar a partir do versículo 6, e nós vamos ver aqui
a maneira como Deus trabalhou profundamente para mudar a história desta família. Oremos. Pai Celestial, nós te agradecemos por esse momento, Senhor, em que nos encontramos aqui. E aqui, Senhor, poder orar, buscar a Tua face e compartilhar a Tua palavra, Senhor, com os Teus santos. Que nesse momento reserva esse instante para estar diante de Ti. Senhor, que esta reflexão que vamos ter no livro de Ruth seja, Senhor Deus querido, de muita edificação para as nossas vidas. Nos guie em todo entendimento, Senhor, em toda sabedoria, meu Deus querido, espiritual, para que possamos assim, Senhor Deus, aprender com o que o Senhor deixou nas Escrituras, para que se tornem exemplos para nós, para que a gente possa, Senhor Deus querido, caminhar de forma sábia neste mundo. Abençoa todos os teus santos que reservaram este momento para estarem, Senhor Deus, diante de Ti, que eles, ó Deus querido, alcance, Senhor, nesse instante, a Tua graça, a Tua bênção sobre suas vidas. Assim, meu Pai, eu te louvo e te agradeço por esta oportunidade, em nome de Jesus. Meus amados, na paz do Senhor, um grande abraço a todos os irmãos, que a bênção de Deus repouse sobre a vida de todos, em nome de Jesus.